em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem à imagem de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado, acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Amém? Que o Senhor assim aplique sua palavra em nosso coração. Nós vamos nesse momento então reconhecer que o Senhor reina sobre nós, que o Senhor reina sobre essa terra, não há nada que fuja do seu controle, e todas as coisas, a começar do céu, já começa então a proclamar a sua justiça. E é do céu, é do alto, quando ele diz assim, quando se aproximar, quando vocês verem aqui embaixo essas coisas acontecerem, olhem para o alto, porque a redenção se aproxima. Então, é olhar para o alto, e desde o céu, a começar lá do alto, vem então do alto o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, para exercer juízo e justiça aqui na terra. Então, que Deus assim seja adorado e louvado em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça, adore ao Senhor em sua oração. Senhor Deus, nosso amado Pai, nós te exaltamos, Senhor, reconhecemos que Tu és o Deus altíssimo, o Senhor soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nós, ó Deus, nessa noite queremos proclamar, Senhor, as maravilhas do Senhor. Queremos ler a sua palavra, queremos, ó Deus, sermos edificados através dela e também crescer um pouco mais, ó Deus, no conhecimento dela, Senhor. Te conhecer mais, saber, ó Deus, quem somos, quais são, ó Deus, nossos deveres aqui, ó Deus, enquanto estivermos aqui na terra. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, se aproxime de nós, esteja aqui, ó Deus, nos instruindo e também, ó Deus, tirando nossas dúvidas, meu Deus, para que assim, ó Deus, toda a igreja, ó Deus, cresça, conhecendo o Senhor e sabendo, ó Deus, glorificar e adorar o Teu nome em espírito e em verdade. Meu Deus, esteja conosco, meu Deus, nessa hora, assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos louvar o nome do Senhor. O hino é o 287, Igreja Alerta. É tempo, o mestre está chamando já, marchar, confiando em seu amor, partir, a salvação a proclamar, cumprindo a ordem santa do bom Salvador, marchar-se avante, marchar-se erguendo seu pendão real avante, sim avante, unidos sempre firmes avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos avançai. Levemos luz aos povos e nações pagãs que vivem longe, além do imenso mar. Ó, vamos lá, levar-lhes novas de amor, sem esquecer também aqui de semear. Marchar-se avante, marchar-se
erguendo seu pendão real. Avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Desperta, igreja, e vem o teu dever cumprir. A todos faz a Cristo conhecer. A tua mão estende com paciente amor, ajuda-os em Jesus a vida a receber. Marcha assim, avante, marcha assim, erguendo seu pendão real. Avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Igreja, alerta, o dia prometido vem, do qual Jesus, o Salvador, virá. Por toda parte o vitorioso Redentor, eterna glória e honra e louvor terá. Marcha assim, avante, marcha assim, erguendo seu pendão real. Avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Amém. Pode sentar, irmãos, por favor. E vamos abrir a palavra do Senhor. Livro de Oséias, profeta Oséias, capítulo 10 e 11. Hoje nós vamos ler 2 capítulos curtos, para no domingo então encerrarmos a leitura do profeta Oséias. 10 e 11, capítulos 10 e 11 do profeta Oséias. Nossa leitura será alternadamente. Capítulo 10, versículo 1. Diz assim o versículo 1, os irmãos, Oséias 10, versículo 1. Leitura alternadamente. Primeiro diz assim: Israel é vide luxuriante, que dá o fruto, segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. Agora, pois, dirão eles: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, que faria por nós? Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven, e o seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que já se foi. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água.
Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel, e nisto permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá? Porque Efraim era uma bezerra domada que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço. Atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará. Jacó lhe desfará os torrões. Araste a malícia, colheste a perversidade. Comeste o fruto da mentira, porque confiaste nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Assim vos fará, Betel, por causa da vossa grande malícia. Como passa a alva, assim será o rei de Israel totalmente destruído. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Admar? Como fazer-te em um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos tremendo virão do ocidente. Efraim me cercou por meio de mentiras e a casa de Israel com enganos. Mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o Santo. Amém? Que Deus assim aplique essa palavra em nosso coração. Amém? Então, irmãos, aqui a gente vê então mais um pouco, né, do livro, e a gente chega em mais uma cristologia, no capítulo 11, a gente observa quando lá acontece, né, no tempo de Cristo, quando o rei Herodes ali, então, determina que as crianças, né, pequenas, até 3, alguns comentaristas colocam até mais a idade ainda mais velhas, mas quando precisa então o Senhor, é claro que levado pelos seus pais, né, José e Maria, para as suas terras, onde aconteceria então um recenseamento, e lá eles correm, depois disso correm para o Egito, para assim então serem guardados pelo Senhor. E de lá o Senhor
quando eles ficam sabendo, Herodes, ou aqueles que ameaçavam as suas vidas, morreu, então podem retornar. E aqui a gente vê no versículo 1, quando eu era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Então, lá do Egito, quando o Senhor estava guardando o seu filho, ele chama então para começar então o seu ministério. Aqui a cristologia nos mostra isso. Então é com cordas humanas, é claro, mas com cordas de amor ele vai começar então a atrair o seu povo, quando a gente observa aqui no versículo 4, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. É através do seu filho então que ele vem para demonstrar o amor do Pai, né? Como ele diz assim lá em João capítulo 3:16, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele criou as cordas, o Filho, que é humano, mas agora ele os atrai com amor, e aquele amor que vai ser encenado, né, ou pregado ali naquela cruz, na cruz do Calvário. Então, todos aqueles que colocassem os olhos no Filho de Deus, pregado naquela cruz, então, estava sendo salvo, ou será salvo. Ainda hoje, a sua graça ainda estende suas mãos para os pecadores, né, os chamando, os atraindo para olhar para Cristo. Então, que Deus assim aplique sua palavra em nosso coração. Domingo pela manhã a gente vai ler o capítulo 12 e 13, são curtos também, e à noite a gente lê o 14 para encerrar então com promessas de perdão. Vamos ficar de pé mais uma vez, irmãos? 288 é o nosso número do hino do nosso inário. 288. Eu escolhi 2 cânticos que nos remetem, nos faz olhar para essa missão da igreja, que eu quero falar então hoje sobre começar, né, na verdade, né? Tem 2 livros que eu quero apresentar para vocês, para a gente começar então alguns assuntos voltados para fazer discípulos. Louvemos então, a mensagem real. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor em meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu rei. Mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor em meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção imortal, o gozo eterno além. No céu tem galardão, quem frui a redenção, venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor em meu, reconciliai-vos já com Deus. Amém. Louvado seja Deus. De nosso irmão Israel que possa orar e assim pedindo a bênção de Deus sobre o nosso estudo. Por favor, irmão.
irmãos podem sentar? Abram, por favor, a palavra de Deus. No último capítulo de Mateus, capítulo 28, por favor. Isso. Capítulo 28 de Mateus, o versículo 18 até o versículo 20. Mateus 28, versículo 18. Você vai perceber nesse estudo, então, são 3 pontos, eles bem simples, sim. Deixa eu só apresentar para vocês. Eu já apresentei até para outros irmãos, alguns dos irmãos aqui na igreja. Essa é a minha leitura que eu tenho feito. A igreja que faz discípulos. Então, não é que eu mudei o foco, mas eu tenho percebido que a igreja já tem muito conhecimento, Então, o que é preciso agora? É preciso agora compartilhar desse conhecimento. Você vai perceber nesse estudo o que é um discípulo, como que a influência, né? Aqui o título, esse aqui é o título é um capítulo, né? Um capítulo bem curto, o livro Discípulos do grupo, né? 9 Marcas. Então vocês vão ver muita coisa boa desse grupo 9 Marcas. Na verdade, eu acho que tudo que eu já li de 9 Marcas pôde impactar a minha vida. Então tem kits, box, né, sobre teologia bíblica, tem box sobre aconselhamento, tem kit sobre liderança cristã, tem kit sobre pregação, sobre plantação de igreja, enfim, o que eles têm, né, como eles têm impactado lá os Estados Unidos. Então todo o material que eles produzem lá, a editora Fiel traz para cá. Essa daqui não é deles, mas é da editora Vida, mas eles também, esse autor aqui novo eu não conhecia, que é o Tiago Faria, e ele fez um compêndio aqui. Eu estou me impressionando, estou impressionado, né, com tanto material que ele leu. Ele foi discípulo de outros pastores, tanto novos, com visões novas, inovadoras, quanto pastores antigos também. Então, ele vai dizer aqui na introdução que ele fez um compêndio. Tem muita coisa escrita. Aí ele fez, então, um levantamento, né, como que fosse juntando o material que ele já tinha, a experiência de outros pastores que ele já tinha. E é difícil a gente encontrar uma pessoa que possa, né, fazer esse compêndio, né, essa organização de material que já fez a diferença na vida dele e agora quer compartilhar. Você diz assim, esse pastor, esse autor deve ser velho. Mas não, irmãos, ele é muito novo, muito novo. Não sei se dá para vocês verem a figurinha dele aí, a foto dele, mas é novo. E a forma como ele escreve e até a organização dos capítulos com imagens, com desenhos, com gráficos, com tudo, para chamar a atenção mesmo e para mostrar que tem coisa embasada aqui, tem material, tem conhecimento aqui que pode ser útil. Então, vamos servir nos próximos estudos, tanto desse livro aqui, quanto do livro Discípulos do 9 Marcas. Então, são livros práticos, então a gente precisa de praticidade também em nossos estudos, para mostrar para vocês que a evangelização é coisa simples, é algo do dia a dia, e é coisa que deve estar em nosso dia a dia. Então, não deve ser algo só de programações, não deve ser algo só de eventos ou de cruzadas evangelísticas. Quem pensa que é assim, então está errado no seu conceito, está errado em pensar dessa forma. Então, vocês vão perceber hoje que o título é A Inevitabilidade, é um palavrão, né? A inevitabilidade da influência. Você vai perceber então que nós somos criaturas mutáveis. Então, fazer um contraponto aqui com Deus que não muda, mas nós que somos constantemente em altos e baixos, em mudança. Você vai ver em segundo lugar também que nós influenciamos ou somos influenciados. E em último lugar, como é que você está usando a sua influência? Então, são coisa prática. Então, vamos lá, vamos para o texto bíblico. Mateus 28, 18 a 20 diz assim, a grande comissão. O texto que está lá em Marcos 16, 15, 18. Texto que está lá em Lucas 24, 44 a 49. Diz assim o texto: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Então, versículo 18, você observa que é o próprio Jesus, já está no finalzinho ali, já está pertinho de subir. Ele já passou pela cruz, já foi para o sepultamento, ao terceiro dia já ressurgiu, e ele agora está dizendo, olha, eu adquiri ou retomei a autoridade. E ele vai dizer, toda a autoridade eu tenho no céu e na terra. E agora vem, esse texto vai ser também usado também lá naquela sua oração sacerdotal, em João 17, quando ele vai enviar a igreja. Olha, a igreja, o mundo não conhece vocês, não sabe quem eu sou. Eles já fizeram e vão fazer, lá em João 17 ainda não havia acontecido a morte, mas eles vão fazer comigo, né, me levar até a morte, mas estão fazendo assim comigo, se preparem. Eu chamei vocês, atraí vocês para mim, e agora eu estou enviando vocês de volta para o mundo. Aqui, já no finalzinho, bem pertinho dele subir aos céus, ele diz, eu tenho toda a autoridade. Eu vou mandar vocês na minha autoridade. Na minha autoridade. E ele diz, a palavra mais forte aqui, muitos dizem que é fazer discípulos, mas não é. Mas é assim. O imperativo aqui o imperativo as pessoas pensam que é o ide, mas o imperativo aqui, mais forte desses versículos aqui, é o fazer discípulo. Vocês, enquanto estiver indo, façam discípulos. Enquanto vocês estão indo, enquanto você estiver em casa, vocês estão na minha autoridade. O que vocês vão fazer? Façam discípulos em casa. Enquanto vocês estiverem no trabalho, façam discípulos lá. Enquanto vocês estiverem na escola, façam discípulos lá. Então, o imperativo aqui, o mais forte, é o fazer discípulo. É o fazer discípulo. É a influência. Veja, na introdução aqui desse capítulo, ele vai olhar, antes de dizer que nós somos seres mutáveis, ele vai olhar para Deus. Vai dizer assim, Deus, e até o presbítero está tratando desse assunto, faz um pouquinho de tempo que trabalhou sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Você olha para Deus, você vê atributos. Eu vou melhorar essa palavra, visto que a gente tem aqui com o Gabriel e está visitando também, né? Então, não sei se vocês... Essa palavra é comum para vocês? Atributo é comum? Pronto, então. Se tiver alguma palavra que for, até para as crianças mesmo, se vocês perceberem uma palavra difícil de compreender, levante a mão e pergunte, tá bom? Então, características, qualidades são os atributos. Quando a gente fala de Deus, Deus tem qualidades que foram, algumas delas compartilhadas com o homem, com os seres que ele criou. Então, alguns desses você pode lembrar aí, comunicados, né? Daqueles que foram, por exemplo, o amor, a santidade. Você tem posse, você tem capacidade também. Depois que Deus compartilhou com você, conosco, desses atributos, dessas qualidades dele, só estava nele, só existia nele. Mas ele compartilhou com a gente. Então a gente tem hoje capacidade de ser santo e tem capacidade também de amar a ele, ao próximo, a nós mesmos. Então veja, agora tem outras qualidades que só existe nele, é intrínseca, é dele mesmo, Como, por exemplo, eu vou perguntar para vocês podem, irmão Hélio, você pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Eu acho que pode, 2 lugares pode. Sabe por quê? Por exemplo, tem uma divisa de um estado para o outro, eles colocam, né? Você pode ficar. 2 lugares é possível, agora 3 lugares. 3 lugares é possível, irmão? Não é. Então, gente, até 2 vai, né, irmão? Mas 3 lugares é impossível. Então, gente, essa qualidade aqui é de Deus, Como é chamada essa qualidade? Onipresença. Irmão, deixa eu perguntar a outra pessoa agora. Irmã Luciana, a senhora pode, deixa eu ver, a senhora sabe, eu saber agora. Deixa eu ver aqui. Digam aí alguma coisa que... A senhora sabe o dia que Deus vai voltar, que Jesus vai voltar? Queria, né? Olha aí. Mas Deus sabe o dia que Ele vai mandar seu filho. Como é que se chama essa qualidade? Onisciência. Agora, deixa eu perguntar outra coisa aqui. Irmã Simone, a senhora pode... Deixa eu ver aqui. Algo impossível assim. A senhora... poderia, como é? Levantar uma montanha, não aquela que o Senhor Jesus Cristo fala, né? Que vocês podem
fazer transporte, dizer a uma montanha, passa daqui para colar, e ela vai. Ali tem uma interpretação, né? Mas a senhora poderia levantar uma montanha, assim como Jesus, literalmente lendo aquele versículo, a senhora poderia levantar uma montanha e fazê-la descer um espinhadeiro e parar no mar? A senhora poderia fazer isso? Não, mas Deus pode. Como é chamada essa qualidade? Onipotência. Então veja, tem qualidades que é de Deus, mas Ele compartilhou com a gente, como o amor que a gente viu, a santidade. Mas tem qualidades que só é de Deus, só é de Deus, como a onisciência, a onipotência e a onipresença. Então, essas são algumas. O presbítero, quando tratou, falou de todas elas, né? Ele falou de todas elas. Mas veja, por que eu tratei? Porque eu não, né? O autor trabalhou sobre isso. Porque dentro desses atributos, veja, Deus é o mesmo. Desde antes da fundação do mundo, lá, antes de começar a contação dos tempos, antes do relógio começar a contar as horas, Deus é o mesmo. Deus era um lá, foi passando o tempo, Deus continuou o mesmo, até hoje, Ele é o mesmo. É o mesmo. Agora eu pergunto para vocês, até olhando para Raquel. Raquel está com 6 anos, ó. Raquel está com 6 anos. Ela nasceu dessa forma? Não. Não nasceu dessa forma. Você hoje está com a mesma forma quando você saiu do ventre da sua mãe? Não. Será que você pensa... Algumas pessoas quando dizem assim, como eu queria voltar 10 anos atrás, se eu pudesse retornar para a escola, se eu pudesse voltar para a faculdade, se eu pudesse voltar à minha juventude, faria tudo diferente. Não era assim? Porque eles estão em mudança, a gente está em processo de mudança. Processo de mudança, não em evolução, mas em processo de mudança, digo de caráter, adquirindo conhecimento, adquirindo uma formação, tanto corpo, caráter, enfim, tudo está em processo de mudança. Até a Bíblia, quando fala nesse processo de mudança, diz que a gente precisa, sim, dessas mudanças para melhor, porque a gente precisa alcançar a formação, a estatura de um homem perfeito. Quem é o homem perfeito? Que é Jesus. Então, é como que Jesus fosse, e Ele construiu um tipo de uma forma, e a gente precisa se adequar, tomar a forma de Jesus. Então, veja, então, em primeiro lugar, então, nós somos criaturas mutáveis. O autor vai brincar aqui, ele vai dizer assim que algumas pessoas vão olhar, sabendo que a gente é ser mutável. Ele citou a seguinte frase assim, talvez você esteja pensando assim, claro, as mulheres vão pensar dessa forma, você não conhece a criatura metódica que é meu marido. De fato, eu não conheço, e o autor não vai conhecer, né? Contudo, eu garanto que por mais profundas que sejam essas marcas dos hábitos na vida do seu marido, nós humanos sempre estamos em mudança. A gente aprende na escola que nós nascemos, crescemos, envelhecemos ou reproduzimos, envelhecemos e morremos. Essa é toda a mudança, todo vamos dizer assim, todos os estágios de mudança que a gente precisa passar até morrer. Tudo isso são as mudanças. Então aprendemos que as coisas que não sabíamos, a gente aprende as coisas que não sabíamos e esquecemos de coisas que não sabíamos, ou que aprendemos, né? Então esse é o processo natural das coisas, tornamos mais piedosos, ou com o passar do tempo a gente vai ver um aumento da impiedade, da imoralidade. Então por quê? Uma vez conhecendo a piedade, uma vez conhecendo a santidade, tem uns que vão se desvirtuar, vão se desviar. A Bíblia deixa claro as mudanças que vão acontecer nesse mundo. Então, tudo são mudanças. E é claro, as circunstâncias nos afetam também. Sejam para o bem, você mudou para fazer mais bem, ou você mudou para o mal. Então, Deus não muda. Veja o contraste mais uma vez. A gente mudou, Deus não muda, Deus não é assim. Então, se somos seres mutáveis e instáveis, com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Eu posso ouvir um glória a Deus, gente. Amém. Então, porque Deus não muda, o autor vai dizer, o profeta vai dizer, nós não somos consumidos. Mas e se Deus fosse inconstante como nós? Se Deus mudasse como nós, o que diríamos? Meu Deus, Deus vai mudar agora. Eita, Jesus, que será? Então Deus está irado agora. O que é que acontece se Deus se irar? Eita, o que é que vai acontecer? Enfim. Então, se Deus mudasse, o autor, acho que é o último dos profetas, Malaquias,
Malaquias vai dizer 6,4, porque Deus não muda, nós não somos consumidos. Nós não somos consumidos. Veja, por favor, o texto de 1 Pedro 4,4. Veja, por favor. A gente vai falar agora, então, dessas influências. Observe, então. Além disso, nós vivemos em um mundo marcado por sérios conflitos espirituais. Pedro sabia disso. Olha o que é que Pedro disse. 1 Pedro 4,4. O senhor está lendo 1 Pedro 4,4? É isso mesmo. É porque eu estou com outra versão aqui. O do livro é outro. Pode ler, senhor. Pode ler. Estranha. Excesso. Deixa eu ler nessa versão que tem aqui, gente. Ó. Eles se surpreendem quando não vos juntais a eles no mesmo fluxo de devassidão e vos difamam. Então, porque vocês não se juntam a eles, ó, eles estão em mudança mais para o mal, e porque vocês não se juntam a ele começa então a difamar vocês. É isso que Pedro está dizendo. Está em mudança o mundo, está em mudança os tempos, mas eles estão mudando para o mal, e Pedro aqui enfatiza no primeiro capítulo, acho que é o primeiro, que Deus é santo, ele diz, sejam santos como eu sou santo. Então, veja que há um convite aqui à santidade. Pedro está aqui relatando a mudança do mundo, só que a mudança para o mundo é para o mal. Aqueles que têm compromisso com a imoralidade, eles vão de mal a mal, de mal a pior, né? Então, eles têm compromisso com a imoralidade. E eles vendo que a gente está indo na contramão, que isso é conversão, né? Aqueles que são chamados por Deus para ser santos e irrepreensíveis, então vão na contramão do mundo, Quando eles nos veem indo na contramão deles, ou alertando, ou chamando a atenção deles para mudar de vida, eles começam a difamar, a perseguir, a matar. É isso que é a postura do mundo. Olhe também o que Paulo disse quando ele escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 2. Paulo observou então que tem alguém por detrás desse sistema. Por favor, abram a Bíblia. Quem quiser ler, pode ler aqui também, viu, gente? Pode ler, que aqui é mais rápido. Pode ler. Isso. Então, vamos mudar aqui então. A gente sabe que tem vamos dizer assim, um príncipe que opera dentro de um sistema. Ele tem aqui embaixo servos. Veja, os servos que olham para obedecer a esse príncipe, que a gente está falando aqui de Satanás, né? Aquele que tem os seus filhos aqui embaixo. Aqui em Efésios capítulo 2, a gente vê que eles são chamados filhos da desobediência e filhos da ira. Agora olha que interessante, a gente sabe disso, eles vão perseguir. Eles são guiados por esse príncipe da potestade do ar. Paulo, olhando para esse sistema, Paulo vai dizer assim, abram por favor, Romanos capítulo 12, 2. Romanos 12, 2. Quem quiser ler, quando o presbítero colocar aí, pode ler. Isso. Então, gente, a gente está nesse sistema. A gente está nesse mundo. A gente convive com essas pessoas. Foi o que Cristo fez. Cristo, quando Ele nos salvou, veja, o primeiro estágio dessa salvação não foi em Ele nos tirar e nos levar para o céu, mas foi em nos salvar e fazer a obra em nós, mas nos reenviar para o mundo, para o meio dos lobos, para o meio e para dentro desse sistema, para influenciar. Vamos ver. Agostinho, que era um pastor africano, ali no século V, descreveu esse conflito espiritual e ele escreveu um livro falando sobre duas cidades, a cidade do homem e a cidade de Deus. Se vocês quiserem, depois podem encontrar isso facilmente também, esse livro. Então, essas cidades desejam, então, nos recrutar para servi-la. A realidade, então, subjacente aqui é que os seres humanos podem ser modificados tanto da forma positiva quanto da forma negativa.
Deus quer que a gente tenha, então, e aceita esse chamado para a santidade. O mundo e Satanás quer que você aceite o convite da perversidade, da imoralidade, do pecado. Então, veja, são duas cidades. Paulo vai falar que a gente tem duas cidadanias. A gente tanto está aqui, mas só que a gente faz parte de outra pátria. A gente almeja a pátria celestial, porque a gente é de lá, não é daqui, não é daqui. Então, em primeiro lugar, então, a gente viu que nós somos seres nessa constante mudança. Tanto, veja, nós cristãos, nós somos tirados desse estágio natural do homem, né, que é para degradação e para depravação, e Deus nos conquistou, então nós somos atraídos para a santidade. Então, veja, chamados para a vida de santidade. Agora, em segundo lugar, influenciamos ou somos influenciados? Você já sabe que você é um ser constante de mudança. Outro modo de dizer isso é que nós, seres humanos, somos sujeitos a influenciar. Outro dia, ó, ele vai colocar aqui um exemplo dele, né, um amigo dele. Ele vai dizer assim, ó, outro dia eu estava a caminho do meu banco. O mesmo banco que o meu amigo Matt me indicou quando mudei para o bairro, há 20 anos atrás. Olha que interessante. Em seguida, eu fui ao lugar onde eu corto o cabelo, o mesmo lugar em que Matt me indicou há 20 anos atrás. O meu amigo me mostrou o que ele fazia e então comecei a fazer as mesmas coisas. Matt me discipulou em relação a como viver no bairro. Aqui eu estou, 20 anos depois, capaz de fazer o meu próprio caminho até o banco e até o lugar onde eu corto o cabelo. Lembre-se de que Jesus disse que quando os discípulos é bem treinado, ele será como seu mestre. Veja, Lucas, por favor, presbítero. Lucas 6,40. Então, veja. Assim, eu não disse para vocês que a gente pensa que o discipulado é uma coisa tão difícil. Eu já ouvi aqui na igreja, no início do nosso ministério aqui, as pessoas dizendo que não sabiam evangelizar. E eu digo que todo mundo sabe influenciar. Aqui, veja, ele foi discipulado, entenda o discipulado aqui nesse ensinar as coisas básicas do bairro, como se comportar no bairro, como encontrar um cabeleireiro, como encontrar um banco, como encontrar um supermercado. Alguém, veja, que estava chegando, foi ensinado a como se comportar e como encontrar as coisas facilmente. Agora pegue essa palavra, a mesma palavra, discipulado, e ensine as coisas básicas do evangelho no seu dia a dia, Então, a gente vai chegar lá. Vamos lá. Lucas 6,40. Quem pode ver? Quem pode ler? Todo aquele que for bem instruído, ele vai fazer aquilo que seu mestre é. Entenda que mestre aqui como um discípulo que faz outro discípulo. A igreja não cresce, veja, se você só esperar só pelo pastor. A igreja não cresce se você só esperar só pelos presbíteros. Mas se toda a igreja aprender aí a influenciar, a fazer discípulo, dessa forma simples que a gente está mostrando aqui, vai fazer a diferença. Vamos lá, então. Na verdade, o autor diz assim, eu quero ir um pouco além. Todos, inevitavelmente, seremos influenciados por outras pessoas e assim influenciaremos outras pessoas. Quer ver isso no texto bíblico? Veja 1 Coríntios 15, 33, por favor. Quando abrir aqui, pode ler, por favor. Tem outros textos também. Conversações. Isso. As más conversações fazem o quê? Corrompem bons costumes. Vê, nesse ponto aqui, uma influência negativa corrompeu um bom costume. Entenderam? Então, pode acontecer o contrário também. Um bom costume pode corromper um mau costume, né? Ou consertar um mau costume. Então, Paulo está falando isso. E outra coisa, veja também no mesmo texto, capítulo 5 de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Ou você influencia ou você é influenciado. É isso que a gente está vendo aqui nesse ponto. 5, 6, deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. Pode ler. Leveda, o fermenta.
Você não sabe que um pouco de fermento pode fazer a massa inchar? Um pouco. Então, vamos para a influência? Um pouquinho de influência, uma boa palavra, vamos dizer assim, uma conclusão ali no meio do trabalho, uma postura diferente, pode levedar, pode trazer um bom costume ali, ou pode fazer uma boa ação ali no trabalho, ou em qualquer lugar. Então está vendo um pouquinho de fermento. O fermento aqui pode ser doutrina, como Jesus vai dizer, cuidado com a doutrina, cuidado com o fermento dos fariseus. É isso, é a mesma coisa. E Paulo usa aqui também. Então as pessoas à sua volta o influenciarão, para o bem ou para o mal. E você, por sua vez, afetará as pessoas à sua volta, para o bem ou para o mal. Um pai ausente influenciará seus filhos, mesmo que não faça parte da vida deles. Nenhum de nós é uma ilha. Nenhum de nós é uma ilha. Então, ninguém está sozinho. Ou você observando, ou você ouvindo, ou você fazendo, ou você vendo outra pessoa fazer. Isso tudo pode fazer, então, pode trazer uma influência para a gente, positiva ou negativa. E em último lugar, queridos, como é que você está usando sua influência? Vamos ver esse ponto? A gente já está quase no finalzinho do capítulo. Está vendo como é curto e tão bom, né, de ler, né, esse livro. Então, a única questão que resta para a gente é essa pergunta. Você está influenciando ou você está sendo influenciado? Talvez você não tenha pensado de si mesmo como alguém que exerce influência, mas você exerce. Mesmo você ficando calado, ou mesmo você não falando, mesma coisa, ou você não emitindo uma conclusão, ou você não agindo, mas você está influenciando. Você está influenciando ou deixando influenciar. Você foi criado à imagem do próprio Deus, e Deus é tão influente, olha que interessante essa frase, gente. Deus é tão influente que ele até na reprodução da sua imagem, ele exerce influência. Sua vida impacta as pessoas à sua volta, mesmo que você esteja no fundo do poço ou não se sinta respeitado pelas pessoas que o cercam. Então veja, ou você influencia ou você é influenciado. Considere então Pedro. Olha Pedro, por favor, olha o que Pedro vai dizer para as mulheres dentro de casa. 1 Pedro 2, 18 a 20. Quem pode ler? 1 Pedro 2, 18 a 20. Primeiro, não para as mulheres primeiro. Você vai olhar o que ele vai dizer para os senhores maus. Ele fala para os crentes que estão servindo a senhores maus. Ou as mulheres, mais à frente aqui, as mulheres que têm maridos incrédulos. Olha aí. Primeiro, para os senhores, para os servos que servem a senhores maus. 18 a 20. 20 a 20. Isso. Até o 20. Pronto. Isso. Então, olha a postura do servo, que é crente, mas ele agora está servindo a um carrasco, um servo carrasco, mau, bravo. Então, qual a postura dele? Está aí, o conselho de Pedro para os crentes que estavam vivendo naquela época. Agora veja capítulo 3, por favor, presbítero. 3, 1. É da mesma carta, 3, 1. Isso. Veja como é que é o discipulado dela dentro de casa. Capítulo 2, 21 a 25. Ela está servindo, melhor dizendo, servindo não. Ela está casada com alguém que ainda não foi alcançado pelo Evangelho. É um homem incrédulo. Nas palavras tanto de Paulo quanto de Pedro, é um homem incrédulo, né? Olha aí o discipulado, como é? Como é que ela se porta dentro de casa?
duvidava. Até o 25, irmão. Isso. Então, Pedro vai aconselhar que as mulheres, olha lá, o discipulado que ela deve executar em casa. O marido é incrédulo, o marido possivelmente naquela primeiro século perseguidor, maltratava a sua esposa por ela ser cristã, mas perceba, ele vai pegar o exemplo de Cristo, que foi para o matadouro, carregou sua cruz, estava sendo chicoteado. Veja, tanto um quanto ela está sofrendo de casa, mas Cristo também passou pelas mesmas coisas. Só que ele foi até o matadouro como ovelha muda, sem palavra alguma também, e pelo seu procedimento, pela sua conduta dedicada, você pode dar testemunho ao seu marido. Difícil, não é? É por isso que o Evangelho é difícil, é algo difícil de viver, muito difícil, gente. Então, hoje é mais fácil você gritar, é mais fácil você não dar outra face, né? É claro, entenda que hoje tem muitas leis que podem guardar as mulheres. É claro que se alguém sofre alguma agressão física, verbal, tem leis que podem proteger sua integridade, sua vida, enfim, tem leis que podem proteger, tem leis. E não fique, se você tem condição de você denunciar, você não viver, porque a Bíblia também te protege nesse sentido, né? Então, um dos motivos que a Bíblia, o Senhor Jesus, e agora se você quiser também perdoar, se você quiser aceitar essa palavra, se você quiser crer, esperar no Senhor a salvação, dê um exemplo, pregue o Evangelho, porque aconteceu em casa, né? Minha mãe passou a vida toda, né? Esperando por essa promessa. Meu pai chegava em casa sexta, sábado, domingo, enfim, os dias todos bêbado, e agredia minha mãe, havia briga dentro de casa, enfim, mas aconteceu lá. O milagre chegou em casa, a conversão demorou, mas chegou. Então, influência. Em outras palavras, você exercerá influência por meio dos dons que Deus lhe concedeu quando criou. Porém, mais do que isso, você poderá contar com a influência do Evangelho. E, surpreendentemente, o impacto do Evangelho na vida das pessoas não acontece apenas por meio dos seus pontos fortes, mas também por meio das fraquezas. Deus disse para Paulo que o poder dele se aperfeiçoaria nas fraquezas. Então, assim, mais uma vez, você exerce influência. Então, as perguntas para concluir são: como é que você está usando, como você as usa, melhor dizendo, a sua influência, né? Quando você passar desta vida para a eternidade, o que é que você vai deixar para outras pessoas? O que é que as outras pessoas vão lembrar de você? De acordo com a Bíblia, um discípulo de Cristo discipula outros ao ajudá-lo a seguir a Jesus. É assim que você está exercendo sua influência? Ficamos nessa pergunta, e o autor nos deixa então com essa pergunta, encerrando o capítulo. Então, hoje a gente viu de maneira simples. Próxima semana a gente entra já em outros assuntos, também dentro desse assunto do discipulado. Então, hoje você viu, nós somos seres em mudanças, mas Cristo nos chamou para a mudança positiva, né, para a santidade. Só que o mundo exerce sua influência negativa. Então, você vai e foi, vamos dizer assim, conquistado por Deus para você, de fato, exercer sua influência no meio do mundão mesmo. Ser luz onde há trevas, ser sal onde não tem sabor nenhum, não tem prazer de vida, não tem ânimo de vida. Então,
esse mundo. E enquanto você estiver lá, faça discípulos. Quando estiver lá, ensine as coisas que o Senhor te ordenou, como ele diz assim: ensine-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então, a próxima semana a gente continua. Deus assim nos permitir. Alguma pergunta, alguma participação? Não? Não entendemos. Eu quero esperar assim. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Eu quero fazer um convite então aos irmãos. Amanhã nós teremos nossa vigília de oração das 8 até meia-noite. E os irmãos são convidados para estar conosco, tá bom, irmãos? Então, venham, vai ser um momento de nos aproximar do trono de Deus e buscar a misericórdia dele e a graça dele para esse socorro em nossa vida, tá bom? Todo mundo convidado, traga mais uma pessoa para que esteja também orando conosco à noite, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, nosso amado Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo estudo. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, as famílias que foram representadas aqui, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa os fazer retornar para os seus lares, ó Deus, protegidos pelo Senhor, mas também, ó Deus, entendendo, ó Deus, de que precisam, ó Deus, fazer discípulos, ensinar, perpassar, meu Deus, o Evangelho do Senhor, aquele que muda vidas, que transforma, que nos faz, ó Deus, contemplar e vivenciar já aqui, meu Deus, das glórias que o Senhor há de revelar na pessoa do seu Filho. Muito obrigado, meu Deus. Abençoa, Senhor, assim nós te oramos, que o Senhor possa nos trazer de volta no dia de amanhã, para que a gente possa orar e te buscar, Senhor, entregando ao Senhor, meu Deus, nossas ansiedades, nossos pedidos de oração, nossos problemas, as causas nas justiças, as situações de famílias, a igreja do Senhor, a situação mundial, meu Deus, tantas são as situações, meu Deus, mas que em nome de Jesus a gente venha com a mente crente, ó Deus, de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Assim nós te oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos. Até amanhã, se Deus permitir.